A paz do Senhor, glória a Deus. Aqui é o pastor Roberto. Mais uma vez estamos juntos no nosso seminário Compartilhar, nesse desafio de aprimorar a qualidade da ministração da palavra, do evangelismo, do nosso testemunho. A aula de hoje é intitulada Compartilhando a Jornada. Então, como fazer para compartilhar a história da nossa vida, a história daquilo que Jesus fez em nós? É isso que nós vamos estar vendo nessa aula. Eu espero que ao término você esteja pronto para aceitar o desafio de compartilhar aquilo que Deus tem feito com todos os seus amigos, familiares, enfim, todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Amém? Então vamos em frente, vamos estudar. O texto que nós vamos usar como ponto de partida encontra-se em Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 1. É baseado na história do endemoniado gadareno, a obra que Jesus fez na sua vida e como Jesus o desafiou para testemunhar do Evangelho do Senhor. Amém? Então vamos juntos? Então é isso aí, vamos caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. Vamos lá. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram à entrada dos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Agora vamos analisar esse texto, porque se precipitadamente lermos esse texto, a gente pode até ter vamos dizer assim, uma opinião errada acerca daquilo que Jesus queria. Porque aquele homem gadareno, ele estava tão feliz com o milagre que ele experimentou na sua vida por estar liberto daqueles demônios. Afinal, era uma legião. Ele sofreu muito. Você vê que ninguém podia conter aquele homem quando ele estava endemoniado. E agora vem Jesus e faz uma obra tão espetacular, uma obra tão maravilhosa como essa. É muito bom, né?
E aí veja aqui que aquele homem, ele vai até Jesus, quando ele vai entrar no barco para seguir a Cristo, aí Jesus não permite. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, ué, por que Jesus está querendo deixar ele ir com ele? Mas aí, olha que coisa interessante, naquele momento ali, o gadareno, ele tinha uma missão diferente dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. Jesus tinha um outro plano para ele. O que Jesus queria? Que ele fosse agora contar para todo mundo o que acontecera na sua vida. Jesus queria que aquele homem contasse como era a sua vida antes, seus sofrimentos, suas dores, como era a opressão do inimigo sobre sua vida, mas queria mostrar como aconteceu o encontro com Cristo e também o que resultou esse encontro com Jesus. Era isso que Jesus queria fazer. E aí ele falou assim, não, você não vai me seguir, mas vai para a tua casa, vai para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. E gente, que coisa maravilhosa, que coisa boa, porque nesse momento ele obedece Jesus, vai para os da sua casa, ele vai para Decápolis. Há estudos que dizem que Decápolis na realidade eram 10 cidades, por isso é Decápolis. Polis é cidade, Deca vem de 10. E aí ele sai pregando nesses lugares, falando de Cristo, e as pessoas recebem esse testemunho e passam a crer. Então é algo muito, muito interessante essa história. Então você também pode fazer isso. É isso que Deus espera que você faça, que você compartilhe sua experiência com aqueles que ainda não o conhecem. Eu vou ler aqui o slide aqui para você assimilar aquilo que eu quero dizer. Vamos lá então? Compartilhar seu testemunho pessoal, sua jornada com Cristo, é algo bem semelhante a essa história. É simplesmente contar aos outros o que Jesus fez com você. É fazer de Cristo o número 1 de sua vida. Então, na realidade, é algo muito simples. É compartilhar aquilo que Jesus Cristo fez em sua vida. E aí, o plano de Jesus não é um plano difícil, não é um plano complexo, é um plano simples, onde Ele quer que você apenas conte como era a sua vida, como você o encontrou e como é a sua vida agora, em que Ele habita na sua vida, em que Ele é o dono do seu coração, em que Ele é o Senhor que reina, que governa todo o seu ser. Então procure simplesmente fazer isso. O plano de Jesus não é algo difícil, é simples. E através dessa simples mensagem, o que é que Ele espera? Que nós ganhemos o mundo inteiro. Então aceite esse desafio e já comece a testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Amém? Compartilhando o que você tem visto e ouvido. Testemunha é uma pessoa que viu ou ouviu alguma coisa e pode dar testemunho, podendo servir como evidência para provar algo. Então, testificar é você falar de algo que você presenciou, de algo que você viu. Testemunhar é você compartilhar uma experiência vivida por você. Então, quando nós testemunhamos, nós estamos fazendo isso. Jesus, Ele espera que nós sejamos suas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual era o propósito de Jesus? Que você seja uma testemunha. Todo cristão é uma testemunha dos milagres, das maravilhas, da obra redentora de Jesus Cristo. Então, você também está sendo desafiado a fazer isso, ser uma testemunha de Jesus. Deixa eu contar uma história para ilustrar o que uma testemunha pode fazer. Em um julgamento sobre um grande homicídio, um sério homicídio que ocorreu em uma certa cidade, o promotor público foi e interrogou a testemunha, perguntando o que ela tinha visto, e ela falou que ela viu o bandido defragrar um golpe onde a pessoa caiu morta lá no chão. A pessoa caiu com o corpo estendido e ela viu a pessoa morta. E aí
ela fala isso para o juiz e para as pessoas presentes ali, o jurado. E quando o promotor público acabou de fazer as suas perguntas e sentar-se, aí veio o advogado do bandido, daquele homem vilão, e aí ele começa a fazer perguntas para tirar a credibilidade daquela testemunha. Aí ele pergunta: como o senhor pode afirmar que aquele homem morreu realmente, estava morto? O senhor é médico? Tem como o senhor dizer, pelos seus estudos de medicina, que ele estava no chão? E aí aquele homem falou assim: não, eu não sou médico. O senhor frequentou uma escola de medicina durante 5 anos para poder dizer que aquele homem estava realmente morto? E aquela testemunha falou assim: não estudei. O senhor, por acaso, é paramédico? Está acostumado a fazer atendimentos no dia a dia para dizer que aquele homem estava morto? E aquele homem falou assim: não, eu não sou paramédico. Aí o advogado perguntou: então como o senhor pode afirmar que aquele homem morreu? Aí a testemunha respondeu: é que eu fui no funeral dele. Matou, né? Mas é isso, gente. Ele viu e aí ele relatou tudo aquilo que ele presenciou. É isso que uma testemunha faz. E é isso que Jesus espera que eu e você façamos. Nós na nossa própria vida, experimentamos uma mudança, experimentamos uma transformação. Você mesmo sabe como era a sua vida antes de Jesus e como ela é agora com Jesus. Então, o que você tem que fazer? Ir e contar aquilo que Jesus fez. Faça isso imediatamente. O testemunho cristão trata a respeito de deixar os outros saberem o que Jesus fez em sua vida. As pessoas podem rejeitar seus argumentos a respeito de Jesus Cristo, porque você não tem doutorado no assunto, mas elas não podem rejeitar o que Deus fez em sua vida. Isso é pessoal. Você sabe o que aconteceu porque estava lá. Bom, um bom exemplo de testemunho é o da mulher samaritana. Aquela que era de Sicar, uma cidade samaritana, que Jesus teve sede e pediu água para ela. E aí, no desenrolar daquela conversa, daquele diálogo, Jesus diz assim: vai e chama teu marido. E aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E ele fala: você diz bem em dizer não tenho marido, porque você teve 5 e agora o que você tem não é seu marido. E aquela mulher exclamou: Senhor, veja que tu és profeta. E aí, naquele vai e vem, Jesus começa a revelar das coisas espirituais, falando que ele poderia dar da água, que é da vida eterna, ele poderia transformar a vida dela, e aquela mulher crê. Aquela mulher confia na palavra do Senhor e ela é transformada pela palavra. Ela é desafiada a tirar o pecado da sua vida, ela é desafiada a tornar-se uma adoradora que adoraria ao Pai em espírito e em verdade. Essa história é muito boa, mas o melhor dessa história é que Jesus, depois de falar com aquela mulher, ela mesma toma a iniciativa e vai anunciando para todos da cidade aquilo que Jesus fez. E aí as pessoas creram, não por ter um encontro direto com Jesus, mas creram por causa do testemunho daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher pecadora, era uma mulher que estava vivendo uma vida inteiramente distante de Deus. Mas ao ter um encontro com o Senhor, ela é liberta do pecado, ela aceita o desafio de abandonar o pecado e de seguir a Deus e testemunha para as pessoas a mudança que ocorreu na sua vida. É uma história extraordinária e é isso que Deus espera, que de modo muito simples você faça também com aqueles que estão à sua volta. Conte o que Jesus fez em você. Amém? Conte aquilo que Ele fez na sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou
para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Depois de ter um encontro com Jesus e de ser alcançado pelo seu poder, pela ação, pelo amor de Cristo, o que é que André faz? A primeira coisa que André procura fazer é falar de Cristo, é testemunhar de Cristo. E aí a Bíblia diz que ele achou em primeiro lugar o seu irmão Pedro, e ele leva Pedro até Jesus. A primeira coisa que nós temos que fazer realmente é essa: compartilhar com os nossos amigos, com os nossos parentes, aquilo que Cristo fez em nossa vida. André, ele fez assim, e realmente Pedro foi alcançado. E interessante que André, ele aparece 15 vezes no Novo Testamento. Já Pedro tornou-se o líder da igreja, tornou-se aquele discípulo que estava bem próximo de Jesus em todos os momentos. Pedro também, ele fez muitos milagres, sinais, maravilhas, organizou igrejas, escreveu cartas que estão no Novo Testamento. Enfim, André, vamos dizer, foi até como um coadjuvante, mas o seu irmão Pedro tornou-se um grande homem de Deus. O que é que isso me chama a atenção? Muitas das pessoas às quais nós vamos pregar serão muito maiores do que nós, mas isso não importa. O importante é que você saiba que talvez uma pessoa que você ganhe se torne um pastor, se torne um missionário, se torne um diácono, um grande obreiro na casa de Deus. Por isso que nós temos que compartilhar com todos aquilo que nós experimentamos com Jesus. Então faça como André, saia agora mesmo e vá compartilhando com seus amigos, com seus parentes, aquilo que Deus fez na sua vida. Mas eu quero também agora te contar uma história muito interessante. Conta-se que no século XIX, um grande pregador chamado Alexander McLaren, ele estava muito induzido, determinado em levar a Cristo um homem, grande líder da sua cidade, mas que era muito, mas muito incrédulo. E ele orou, pediu a Deus que Deus fizesse a obra, até que um dia ele chega para aquele homem e o desafia. Ele queria que ele fosse até a sua igreja e assistisse uma série de 4 sermões que ele iria pregar nos domingos. E Alexander McLaren era um homem muito intelectual, muito estudioso, então ele preparou assim minuciosamente suas mensagens, até que no último domingo aquele homem foi à frente, se convertendo e se entregando a Cristo. E aí ele quis saber daquele homem o que o levara a aceitar a Cristo. Qual dos 4 sermões tinha realmente tocado seu coração? E ele falou assim: olha, em um dos cultos aqui, ao sair da igreja, eu ajudei uma senhora numa rua a carregar as suas coisas, porque a rua estava muito escorregadia. E aí ela perguntou assim: eu fico querendo saber o que aconteceria com o Senhor se o Senhor aceitasse esse meu Jesus, se o Senhor experimentasse a coisa maravilhosa que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu tenho certeza que a sua vida seria outra. E naquele momento, aquele homem incrédulo foi e aceitou a Jesus. E aí, a moral da história, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade que vai levar as pessoas a se converterem. É o testemunho, é a nossa vida. E foi assim, aquela mulher com a sua vida, com seu testemunho, fez o que um grande pregador não conseguiu fazer. Então, o que você tem que fazer? Simplesmente testemunhe. Fale daquilo que Jesus fez. Um debate persuasivo pode conquistar mentes, mas um testemunho pessoal poderoso penetra nos corações, mesmo nos mais endurecidos. Com essa frase, eu espero que você entenda que não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo. E quando você dá um testemunho, é incontestável, porque a pessoa está vendo na sua vida aquilo que aconteceu, algo que trouxe mudança, algo que trouxe vida. Então, ao invés de discutir, de ficar brigando, de debater, não faça isso. Testemunhe. No livro A Formação do Discípulo, o autor, ele fala que quando ele era mais novo, ele começou seu ministério, muitas vezes ele ficou debatendo, conversando, querendo persuadir, brigando muitas vezes com as pessoas, e aquilo tornou a porta do coração daquelas pessoas fechadas. Então, a partir daquele momento, ele decidiu que não faria mais isso, apenas ele iria testemunhar.
daquilo que Deus fez na sua vida, do amor do Senhor Jesus Cristo. Então, testemunhar é a melhor maneira de você alcançar muitas almas para Cristo. Faça isso, testemunhe, amém? Uma pessoa que sabia dar muito bem o seu testemunho era o apóstolo Paulo. Paulo, com maestria, fez isso inúmeras vezes. Ele falava o que Cristo havia feito na sua vida, levando muitas e muitas pessoas a ter um encontro profundo e maravilhoso com o Senhor. É interessante, é muito bom ver isso, por exemplo, quando ele está preso em Jerusalém e aí ele testemunha para o rei e para sua esposa Berenice aquilo que Jesus fez, como ele o encontrou, como foi esse encontro. Ele também fala o que era a sua vida antes e ele fala depois o que aconteceu na sua vida depois dessa transformação. É muito interessante ver como Paulo fazia isso. E o seu testemunho era eficiente, porque você sabe que o apóstolo Paulo ganhou milhares e milhares de pessoas e organizou inúmeras igrejas com o seu testemunho. Então, eu quero ler aqui esse slide para você guardar basicamente o que você também pode fazer, a exemplo de Paulo, para testemunhar com segurança aquilo que Cristo fez na sua vida. Vamos lá então? Eu vou ler e você acompanha aí, tá bom? A maneira como Paulo dava seu testemunho pode servir de exemplo de como dar o nosso também. Paulo falava como era a sua vida antes de conhecer Jesus, como recebeu a Cristo em sua vida, como Cristo transformou sua vida e como sua vida se tornou após esta transformação. Bem simples, não é verdade? Muito fácil. E Deus ele quer realmente estar usando você para fazer isso. Não é complicado, é simples. Aliás, eu quero te desafiar. Isso não é um exercício. Você faz se você desejar. Escreva. Pega esse esboço agora, baseado no testemunho de Paulo, e fala como era a sua vida antes de Jesus. O que você fazia de errado? Quais as suas dificuldades? A que pecados você estava preso? Depois, conte como foi que você sentiu essa necessidade de mudar, de parar com isso. Depois escreva quando e onde foi esse encontro com Jesus, como isso ocorreu. E depois conte como sua vida se transformou. O que a sua vida é agora, após Jesus ter feito uma obra na sua vida. Experimenta fazer esse teste aí, vai ser muito legal, tá bom? Se você quiser, escreve para mim, manda para mim, que será um prazer imensurável em ler seu testemunho, tá bom? Ajustando o seu testemunho. Ao compartilhar seu testemunho com uma pessoa, procure relacionar o seu passado com aquilo que a pessoa está experimentando naquele momento. Talvez a pessoa a qual você está compartilhando o Evangelho tenha enfrentado recentemente um divórcio e por causa desse divórcio está se sentindo solitária, está deprimida, está angustiada, está com raiva, com ódio, com amargura no coração. Mas mesmo que você jamais tenha enfrentado um divórcio, o que você poderia fazer? Você poderia associar essa experiência atual que a pessoa está vivendo com experiências suas do passado. Algum momento onde você ficou com raiva, onde você enfrentou a solidão, onde você ficou deprimido, ou triste, ou angustiado. E aí você procura associar isso. Fale que você também viveu isso e que Jesus foi fundamental para que você superasse essa dificuldade. Pronto, é simples. Deixe-me frisar algo que é muito importante. Se você nunca viveu isso, não há problema. Então você procura falar alguma outra coisa, mas não invente, não crie uma história para adequar esse momento. Só se você viveu, se você experimentou. Porque é isso que vai ter força para tocar e para libertar a pessoa. Então, jamais você pode inventar uma história. Conte aquilo apenas que você viveu. Esse é o papel daquele que dá o testemunho. Contar aquilo que ele experimentou na sua vida. Tá bom? Vamos lá então? Em certas ocasiões, você pode dar uma versão mais longa de seu testemunho. No entanto,
na maior parte das vezes, você vai usar uma versão mais curta, 3 a 5 minutos. Bom, qualidade é muito melhor do que quantidade. Não é pelo muito falar que você vai levar as pessoas a se converterem a Jesus. Então tenha calma, ok? É claro, se for uma oportunidade, se o Espírito Santo te mostrar, você pode até fugir essa regra e dar uma versão um pouco mais longa daquilo que Deus fez na sua vida. No entanto, o ideal é que você faça isso em 3 minutos. 3 minutos está de bom tamanho. Se precisar falar um pouquinho mais, fale até 5. Mas não procure fazer mais do que isso, porque você vai ter com certeza outras oportunidades. Talvez depois que aquela pessoa se converter, ficar frequentando a mesma igreja que você faça isso. Mas nesse primeiro momento, procure ser breve, faça algo de qualidade. E aí uma dica, escreva numa folha de papel o seu testemunho. Isso vai fazer com que você aperfeiçoe aquilo que você vai falar, isso vai fazer com que você corte aquilo que precisa ser cortado. Enfim, aí você vai poder dar o testemunho num tempo ideal, tá bom? Maravilha? Então guarda isso aí e eu tenho certeza que Deus vai estar usando poderosamente a sua vida. Beleza? Então, esse é um exercício. Escreva o seu testemunho. Procure escrever no papel e depois pratique. Aceite o desafio agora de praticar isso com alguém, tá bom? Bom, nós estamos acabando. Maravilha. Eu quero te pedir então que você continue ligado, tá bom? Faltam mais 2 aulas para nós encerrarmos esse curso, então vai estudando. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, porque vai ajudar na divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho e vamos que vamos, tá bom? Então eu vou ler agora o resumo dessa aula e que Deus te abençoe e que você fique firme aí no propósito que o Senhor tem para você, amém? Pontos principais desta aula: compartilhar seu testemunho pessoal é simplesmente anunciar aos outros as grandes coisas que Deus fez por você. 2. O foco do testemunho é Jesus. 3. Compartilhar seu testemunho pessoal envolve falar de sua vida antes de Cristo, o que Ele fez por você e como Ele continua transformando sua vida. Deus te abençoe. Foi ótimo estar com você aqui nessa aula. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.